teu servo, da maneira que o Senhor chamou e vocacionou. Toma os seus lábios para ti, Senhor. Fale conosco através, meu Pai, da tua palavra, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela faz a tua vontade. Meu Pai, não são os que estão dentro da casa, mas os ouvintes dessa voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria, irmão, estar aqui para cooperar junto com nossos irmãos, para estar meditando na palavra do Senhor. Lá na nossa Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 7, Josué, capítulo de número 7. Vamos fazer meditação da palavra do Senhor. Aleluia. Josué, capítulo 7. Vamos ler apenas dois versículos. É o versículo 12 e o versículo 13. Capítulo 7, pastor. Versículo 12 e versículo de número 13. Está escrito assim, Josué, capítulo de número 7, versículo 12 e versículo 13. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante de todos os seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não tirar o anátema do meio de vós. Levantai e santificai o povo e dizei: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante do vosso inimigo, não podereis suster-vos, até que tire o anátema do meio de vós. Amém? Pode glorificar o nome de Jesus e sentar, dando glória a Deus. Uma palavra bastante conhecida e uma palavra também forte, né, irmão? Nós conhecemos muito bem a história. Eu estava ali, o Senhor palestrando comigo o dia todo sobre essa palavra, meditando sobre a história de Josué, os acontecimentos que o Senhor designou para a sua vida, irmão. E a gente, quando olha para esse livro de Josué, a gente vê o impacto que o Senhor causa na vida daquele que obedece a sua palavra, né? Nós bem conhecemos no capítulo de número 34 de Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés sobe o Monte Nebo, né? E o Senhor diz: Moisés, agora olha para a terra prometida. Está vendo essa terra, Moisés? Pois é, o povo que eu prometi entrar vai entrar, porém você não vai entrar, não vai passar desse monte para a terra prometida, né, irmão? Nós conhecemos muito bem a história, tudo isso porque o Senhor lá atrás, no livro de Números, mandou Moisés falar com a rocha. Moisés não fala, Moisés irado bate na rocha, para que a rocha desse água e matasse a sede do povo. E por causa desse pecado, da rebeldia, o próprio Deus permite para que Moisés não entre dentro da terra. Só que no capítulo de número 1 do livro de Josué, a Bíblia diz que após a morte de Moisés, a Bíblia diz que o Senhor fala com Josué. Ele fala: após a morte do meu servo Moisés. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Josué e diz: meu servo Moisés é morto, levanta e passa tu e todo esse povo além do Jordão. Só que o que me chama mais a atenção, irmão, no livro de Josué, é porque o próprio Deus encoraja a Josué no capítulo de número 1. Ele diz: seja forte e corajoso, não tema e nem se espante diante desse povo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e onde a planta do vosso pé pisar, vos será dado, irmão, né? O próprio Deus já conhecia as fragilidades ali de Josué, já conhecia muito bem ali que poderia haver algum medo na vida de Josué, sabia que ia haver resistência até conquistar ali a Jericó, irmão. Havia muitos inimigos dentro da terra de Jericó, e para vencer aquele povo, o povo de Israel, sem a ajuda do nosso Deus, não conseguiria, irmão. E quando nós vemos no capítulo 1, Deus mandando ali Josué santificar o povo. Perceba uma coisa aqui, irmão, que o próprio Deus, ele logo enfatiza na vida do povo, santidade. Ele fala: santifique esse povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, né, queridos, que o povo quer viver maravilha de Deus, mas não quer se santificar, né? Quer vivenciar as promessas inevitáveis de Deus, as promessas ricas,
grande, impecável de Deus, mas não querem se separar, ter uma vida de consagração, uma vida de comunhão com o Senhor. Só que a Bíblia diz que antes de Josué passar o Jordão com o povo, a Bíblia diz que Josué propôs um jejum ao povo para a santificação, irmão. Quem dera que muitos atentassem para essa palavra santificar, irmão, santo, ou em outras palavras, kadosh, isso é separado daquilo que pode contaminar a nossa alma, né, irmão? Separação não é só do corpo, é corpo, alma e espírito, para que possa ali agradar o nosso Deus. Nós estamos vivendo até um tempo, uma época, que o povo diz que é necessário santificar apenas o coração. Isso é meio contraditório e vai além daquilo que está escrito no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz: o vosso Deus de paz vos santifique em todo o vosso modo, espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proponha isso no tempo de hoje, querido, para a igreja. Proponha isso para o tempo de hoje, para os que estão seguindo a Jesus. Proponha um jejum, proponha um dia de consagração. Chama o povo à responsabilidade da palavra de Deus. Chama o povo para que se abstenha do mundo um pouco, para que santifique para o nosso Deus. Você vai ver que são muita pouca a qualidade de quem quer ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus não é apenas só vir no templo, não é apenas ter uma boa oratória na palavra. Compromisso com Deus é ter uma vida devocional na sua palavra. Medita, Josué, nesta lei de dia e de noite, aleluia. O próprio Deus diz: medita. Meditar aqui, irmão, é algo criterioso, é algo que eu não posso passar a minha vista correndo por cima da Bíblia. Aqui meditar é eu parar e refletir naquilo que eu estou lendo, para que eu possa extrair dessa lei, para que eu possa extrair das Escrituras lições que vão mudar e impactar a minha vida. É por isso que ele diz: medita e pratica, de dia e de noite. Nós temos que viver pautado dentro da palavra do Senhor, irmão. Isso aqui foi o próprio Deus colocando a responsabilidade diante de Josué. Eu digo: eu preciso que o povo viva em contato com a minha lei, em contato com a minha palavra. Lembra que aqui o próprio Deus disse que o seu povo perece por falta de conhecimento? Se você for olhar nessa época que nós vivemos, o povo tem mais credibilizado as coisas banais do que a palavra. O povo tem mais priorizado o movimento do que a palavra. O povo tem mais priorizado a vida secular do que a palavra, irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso aqui é a palavra, é quem guia, a palavra é quem direciona, a palavra é quem conduz, irmão. É a palavra do nosso Deus. Aleluia. A palavra. Glória a Deus. Meditar, meu irmão, meditar requer tempo. Meditar requer cuidado. Meditar requer paciência. Isso daqui é você paralisar em cima de um texto e ficar lendo e relendo até que o Senhor dê direção para a tua alma através da palavra dele. Medita, Josué. Lê a palavra, Josué, porque eu tenho promessa para que esse povo entre dentro de Jericó. Mas antes de cumprir minha palavra, a minha promessa, é necessário você estar pautado dentro da minha palavra. Isso aqui é a Bíblia. E santifica o povo. Santificação é um padrão que Deus nunca abrirá de mão do seu povo dentro da igreja. Nunca. A separação é inevitável entre o povo e Deus. Tem que haver santificação. Quero promessa, mas não quero me santificar. Eu quero as bênçãos, mas não quero me santificar. Eu quero que Deus cumpra, mas eu não faço a minha parte de santificar. Eu preciso que Deus realize projeto na minha vida, mas é a área de santificação da nossa vida espiritual com Deus. Como é que Deus está olhando para nós nessa noite? Será que Deus encontra algum teor de santidade na nossa vida? Será que Deus encontra alguma santidade que isso fique aprazível aos seus olhos? Como é que Deus nos enxerga nessa noite? Será que nós estamos inteiramente pautados com a responsabilidade espiritual da palavra do Senhor? Nós precisamos entender, irmão, que o que vivifica a alma do crente é a palavra do Senhor.
O que dá vigor para o crente é a palavra do Senhor. Nós não podemos se abster do livro que nos traz vida, de um livro que nos traz vida eterna, de um livro que nos conduz para o reino de Deus. O diabo tem colocado muito entretenimento na vida do povo, para que se afaste da palavra de Deus. O objetivo do diabo está nem aí se você ouve louvor, se você louva, se você canta, se você profetiza. O problema do diabo com o crente é quando ele está pautado dentro da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Mateus 4, Jesus não vai usar o louvor para combater o diabo. Ele vai usar a própria escritura para combater a mentira que o diabo estava criando para que Jesus caia no seu laço. A palavra é quem desfaz o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. É a palavra de Deus. Aí no capítulo 2, Josué está santificando o povo. No capítulo 2 ele viu espia para a terra de Jericó, irmão. Eu queria ver homem entrar dentro da terra de Jericó sendo o nome de Deus. Uma terra que tinha um muro com uma espessura muito alta. Uma terra que era bastante fortificada e armada pelos muros de dentro. Homem nenhum tinha possibilidade de adentrar. Só que o próprio Deus dá estratégia ao povo para que adentre dentro da terra de Jericó. Só teve uma pessoa que escapou dentro da terra de Jericó, Raabe, pela aliança que fez com os espias. Que disse: ó, se tu me poupar, eu te pouparei quando nós adentrarmos a destruir a cidade. Aqui não lembra que Raabe coloca um cordão de escalada por fora do muro e desce, né? Ali é uma tipologia da remissão de Cristo. Ali é uma fuga, um caminho de escape apontando para Jesus. Nós só teremos escape, irmão, e saída quando nós encontrar verdadeiramente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a porta de escape, Ele é a porta de saída, para que nós possamos se refugiar dos nossos pecados, para que nós possamos se refugiar das nossas mazelas. É só Jesus para dar alívio para a alma do pecador. É só Jesus. Não. Que viu os espinhos, eles retornam. No capítulo de número 3, Josué passa o Jordão, irmão. Que coisa linda! É Deus cumprir a promessa evangelística a cada passo que o povo dá. Deus vai cumprindo, porque cada vez que mais obedece, mais Deus cumpre promessa na vida do povo. Você quer ser rico e abençoado na presença de Deus? A palavra essa noite é: obedeça aos mandamentos do Senhor. Nós vamos tratar justamente no capítulo 7 isso. Capítulo 4, você vai ver que o Jordão se abre no 3, no 4 ele tira 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, simbolizando que Deus cumpriu que eles passariam a ser para o Jordão. De nenhuma boa promessa que o Senhor cumpriu, prometeu, nenhuma dela caiu por terra, todas elas se cumpriram através da obediência do povo. Capítulo 5, facas feitas de pedra. Já viu isso? Eu já vi feito de metal, mas de pedra é a primeira vez. E a Bíblia diz que Josué fez faca feita de pedra para circuncidar os filhos de Israel. Aí no capítulo 6, circuncidou no 5, no 6 está caminhando para Jericó. Agora, para a mente do povo, que possibilidade teremos de botar essa muralha abaixo? Que se nem Troia, se existisse, nem os cavalos de Troia colocava abaixo. A espessura era muito larga, era fortificada a cidade. O povo que habitava era especialista em fazer armas, em fabricar armas. Ah, Jesus, você está brincando. E o próprio Deus disse: olha, envia certo sacerdote, envia o povo com buzina, arrodeia a terra aí 7 vezes. Vai dando volta. Vai dando volta. Na 7ª, quando eu dizer grita, as muralhas vão para o chão. Olha a obediência do povo. O povo passou rodeando Jericó 7 vezes, irmão. Foi uma, foi 2. Nada aconteceu. Se fosse hoje, o povo tinha parado, porque não estava vendo nada acontecer no tempo que eles queriam. Só que para as coisas acontecerem, tudo tem que ser no tempo de Deus. Isso eu estou se respaldando no que aconteceu comigo esses dias. Não podemos avançar a etapa que Deus colocou para mim e você passar por ela, ainda que seja caminho estreito, ainda que seja caminho espinhoso. Passe dando glória a Deus, porque o degrau que Deus tem preparado é bem maior daquilo que os nossos olhos veem.
Nosso Deus se colocou abaixo. Josué entra no capítulo 6, só que havia uma ordem de Deus dizendo para vocês: vão entrar na cidade, porém tudo que tem nela é maldito, menos os vasos de prata, os ouro. Isso daí é santificado e leva para o tesouro do Senhor. Traz com você, o restante destrói tudo. Não quero que toque nada, senão vocês vão ser mal. Então havia uma ordem estabelecida entre Deus e Josué e o povo de Israel. A palavra é: eu coloco condições, se quiser permanecer vitorioso na terra que eu vos coloco. Porque na primeira Josué não consulta a Deus, ele vai, mete a cara, consegue adentrar Jericó, estava confiante em si. Capítulo 6, no capítulo 7, o bendito do Acã. Se você vai ver no capítulo 8, ele confessa o que ele pegou. José disse: não me oculta nada, filho, fala tudo que tu fez. Acã, no meio da guerra, que era para destruir, ele pega uma capa babilônica, ele pega, se eu não me engano, é 5 ciclos de prata e uma cunha de ouro batido. E ele pega isso, Josué não vê, e ele coloca na sua tenda, ele enterra, ele esconde, ele oculta e diz: está tudo bem. Aí Deus lá de cima olhando, dizendo: não está nada. Escondeu de Josué, mas de mim não esconde. Aleluia. Escondeu da liderança, de mim não esconde. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Josué envia novamente homem para espiar Ai, a cidade de Ai, que fica perto de Betel. Aí envia os homens, regressa para Josué trazer um relatório de como as pessoas tinham. Aí diz Josué: vamos fazer o seguinte, não envia todo o povo, não envia todo mundo de guerra, para não cansar, não enfadar o povo, principalmente de 2 a 3 mil pessoas, está bom demais. O inimigo que tem lá é pouco, nós vamos vencer. Isso é olhando para a sua teoria, confiando na sua prática, confiando na sua força, nas suas estatísticas de guerra. É diferente do que confiar em Deus. Nós não vamos vencer se o grupo de inimigo for pequeno ou grande. Nós venceremos se nós obedecer a palavra do Senhor, aquilo que foi estabelecido entre Deus e nós. Aí Josué envia 2, 3 mil, a Bíblia diz que foi 3 mil, envia para a cidade de Ai, cidade pequena, pouco inimigo, vamos vencer. Vamos vencer, só que a Bíblia diz, irmão, que quando Israel chega à cidade de Ai, o povo começa a perecer, quando começa a pelejar. Enquanto isso, o pecado está escondido, o anátema, a capa babilônica está escondida. Mas mesmo assim estão pelejando. Então isso quer dizer que eles estão em exercício da sua função, mas ao mesmo tempo estão em pecado. Ah, Jesus. Tem muitos pregando, mas está em pecado. Tem muitos louvando, mas está em pecado. Tem muitos profetizando, mas está em pecado. Tem muito achando no poder, mas está em pecado. Aleluia. Oh glória, está pelejando, mas está em pecado. Aleluia. Não adianta esconder pecado, porque não vai vencer. É necessário confessar o pecado, deixar a mentira, deixar o que não presta, para que o Senhor possa dar vitória à sua igreja. Aleluia, Jesus. Jesus é lindo. Aí a Bíblia diz que eles ferem 36 homens. Eita, que pimanteiro, hein, irmão? 36 homens agora dos homens de Josué estão feridos. Ele regressa, traz o relatório para Josué e diz: está dando não, os inimigos é pouco, mas está conseguindo nos vencer. Aí Josué, sem entender, Josué vai para a presença de Deus, rasga sua veste, cinza sobre a cabeça, porque era o sinal de humilhação, de extrema desgraça, de derrota, de vergonha. E diz: o que é que está acontecendo, Deus? Onde estão os teus feitos? Não seria melhor nós ficar do lado do Jordão do que tu nos trazer para cá para ser destruído? E Josué está fazendo uma oração, dizendo: Senhor, mostra o que é que está acontecendo. Ele está se socorrendo ao Senhor porque perdeu uma peleja. Há momento na nossa vida que o Senhor vai fazer a gente perder para poder chegar aos pés dele, irmão. Josué está pedindo direcionamento, dizendo: Senhor, os homens estão sendo feridos. Quando os amorreus estiverem, eles vão banir o nosso nome da terra. E como é que vai ficar a nossa história? Aí o Senhor de Josué: se coloca de pé, se levanta, Josué. Por que, Senhor? Porque tem pecado no meio de Israel.
Vocês estão perdendo, ô Josué. Não é porque vocês são fracos. Vocês estão perdendo, não que seja com o exército que vocês não sabem lutar. É porque eles têm pecado no meio do arraial. É porque tem maldição no meio do arraial. Só o que mais me chama a atenção, irmão, é que Deus faz uma ameaça. Eu estou revelando para vocês, Josué, que tem pecado. Se esse problema não resolver, eu não habito mais no meio de vocês. Olha a ameaça. Por causa do pecado. O pecado é algo que precisa ser banido do nosso meio com urgência. O pecado é algo que não pode ser tolerado. Porque Acã não só pecou, mas fez a sua família financiar o seu pecado. Porque ele era o clã da família, era o chefe, era o cabeça. Ele pega e coloca o pecado dentro da sua casa. Nunca financei pecado de ninguém para se beneficiar do mesmo. É pecado, bota de porta fora. É pecado, repreenda. A casa de Deus é santa, o povo é santo e Deus também é santo. Aleluia. Não financei pecado de ninguém. Aravassuta. Glória a Deus. A família financiou. Aí Deus diz: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir diante dos seus inimigos, virará as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco se não desarraigar a maldição do meu irmão. Não serei mais convosco. Isso aqui é o próprio Deus que está dizendo. Não tem como Deus ter parcialidade com o pecado. Não tem como a gente ter parcialidade com o pecado e com Deus. É necessário a gente fazer uma distinção, saber a quem serve. Acã pecou, desobedeceu, irmão. O que está sendo gravado aqui diante dos olhos de Deus não é tanta capa babilônica não, viu, Ira? É a desobediência de Acã. Quando nós vamos ver para Deuteronômio 5, versículo 29, Deus diz: quem dera que esse povo tivesse tal coração que me temesse e guardasse os meus mandamentos, para que lhe bem fosse para ele e seus filhos todos os dias. Quem dera! O que Deus deseja de uma igreja é obediência. O que Deus quer do povo é obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Aleluia. Saul meteu a faca, sacrifício para todo mundo. Samuel está demorando demais. Já que demora, eu vou fazer paciente. Aí Samuel diz, 1 Samuel 15, 22: porventura tem tanto prazer Deus em sacrifício ou holocausto, a não ser em obedecer a palavra do Senhor? Atentai ou atender é melhor do que a gordura do carneiro. Esse atender aqui é praticar, obedecer, cumprir tudo que está escrito. Então a palavra para nós que estamos aqui é obediência. E quando eu me refiro a obediência, não somente a Deus, a nossa liderança também. Obedeça. O pior pecado é de desobediência, apesar que tudo é pecado. Mas desobedecer é algo desonroso. É algo desonroso, vergonhoso. Vergonhoso. Ele disse a Josué: eu comecei. Ouvi aí produto muito bom e comecei. Eu não aguentei. Eu fui lá e peguei. Por quê? Porque eu não aguentei ver a capa babilônica, o ciclo de prata, a bacia de ouro. Não suportei. Fui lá e peguei. É quando nós olhamos para 1 João capítulo 2, versículo 15: não amei o mundo, nem que o mundo há. Jesus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está Nele. Isso aqui, anátema, é uma tipologia do que está no mundo, do que está na terra, irmão. O olho, a cobiça, o desejo, a alma ansiando para ter aquilo que causa inimizade contra nós e Deus. Não ame o mundo, nem o que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo.
por causa do pecado, o povo de Israel está pecando. E o pecado, uma só pessoa dentro do arraial botou muitas a perecer. Isso aqui que é terrível. Isso aqui, se fosse só o camarada que sofresse, era muito bom, mas todo que está no seu bar, começa a declinar, começa a afundar, começa a perecer. O pecado é uma maldição que nunca pode chegar na nossa vida. Não pode. Não pode. Amar